manchete dos carinha ali, dos dois ali, Quem? os dois manézinhos ali. Dos futuros campeões da Copa do Brasil. Ali na tela. Tem dois mané e o beiçudo. No oferecimento de Betfair. Beisola. Quem aposta e aposta com a Betfair, tá fechado com a Betfair. Vem pro jogo. Vem com a Betfair. 18 mais, jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam. Mas que posição que tá o Corinthians, ô Dudu? Vice-líder de Z4. Ei, você aí, Curica vai cair, Curica vai cair. Ó o baixo. Ei, você aí, Curica vai cair, Curica vai cair. Ai, trouxa. Boa, vamos lá. O Corinthians na quinta-feira recebe. Vamos ver na 38ª aí o seu banco. Vamos, Recebe veja a aí hora, o- mano. Recebe o Furacão, jogo, né, também que o Furacão tá ali, começou a descer de bico. Quinta-feira, então, recebe em casa aí 21 Furacão horas. virou brisa, bem. É, exatamente. Olha. O Corinthians aí, depois vocês falam do imbróglio entre o Flamengo não quer as garantias, tá? Vou falar do time aqui, depois vocês falam. É que tem né? E do embrólio pra presidente do cacete, hein? Cuiabá É. também. Também. Aí vai, deixa os meninos, É só Letícia. Esses embrolhos Mas, ó, aí. o time Sejamos aqui que- justos, hein? Hã? O cidadão lá do Rio de Janeiro, o Textor, também não paga ninguém, hein? Sim. Não, também. Ah, é? Caloteiro? Esse é outro também. Tem vergonha? Contrata Aliás- e não paga o que Aliás, deve, esse hein? cara não era nem pra estar pisando no Brasil. É, não sei que. É. Ninguém fez nada com ele até agora. hein? Exato, tá? Ele falou, meteu o dedo na cara de todo mundo aí e E até agora. não foi provado nada, até nada. agora. Tá lá Nada. comendo coxinha e tomando refrigerante, dando risada. Castanha, castanha. Isso. Mas é o Mani Lele, o possível time pra quinta-feira aí, já adiantando aqui os trabalhos, né? O que treinou, aí é o Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. Aí é o José Martínez, né? O Bidon, o Carrijo e o Garro. Aí tem uma dúvida aqui, ó. Ou o Romero, ou o Memphis, ou o Thales Magno, e ele, e Yuri Alberto. É isso mas aí, não tem né? dúvida aí não, Bento. Quem é? O Memphis começou a última partida e foi bem, jogou praticamente o jogo inteiro. É ele que deve começar aí contra o Atlético Paranaense, junto com o Yuri Alberto. Aqui não sei Acho se que não tem aguenta, dúvida aí né? não, cara. O adutor, né? Não sei. Mas como não, velho? Ficou É, 10 dias precisa parado do aí. adutor, você, né? 10 Não, dias ele tá se parado, pô. preparando para ser titular, inclusive porque o Romero uma volta da preservada. seleção, né? Então, vai estar bem em cima ali desse jogo. E é uma Então final deve pro ser o Corinthians, hein? É uma final. Mais uma, né? Porque É. todo jogo agora é Mas, final, ó, cara. o Depay, aquele carro... Essa é a mais importante do ano. O Depay, sabe aquele carro que você, pô... Carro bacana. Certo. Bacana, legal. Mas assim, já tem aquele uso, já tá com aquela plaquinha preta e tal, né? É. Aí você fala assim, ó, vou dar uma volta com ele. Mas não anda muito. Carro Que se antigo, não. que se andar muito, Ah, é. parar na Vai rua. parar, vai parar. Vai É parar. o famoso caixinha de morango. Você olha por fora assim, lindo e maravilhoso, né? velho? Porque, ó, carro antigo... Mas é que tá, mas eu discordo de você, Sombra. O Depay, ele não é um cara com histórico de lesões. É óbvio que ele tem agora um resguardo, porque ele estava há algum tempo sem atuar. E ainda mais quando ele muda de país, está vindo para um futebol diferente do que ele está acostumado. É natural que exista talvez um pouco mais de cautela para colocá-lo para jogar com frequência. E o Corinthians já teve alguns Mas, problemas de jogadores que vieram e Ele tem estouraram logo histórico de cara. Ele tem histórico de lesões, sim. Tem. Tem e Tem. brava. É. Que É que você Tem não sim. viu o Olha, retrospecto. então, Tem sim. No Eu não tô Barcelona falando ele de ficou um tempo zoeira. sem jogar. Eu não tô falando de zoeira, porque eu vi. Não, mas é histórico mano. de lesão, o que é joelho e o cacete, é lesão grave? Puta, de ficar Ou muito lesão, tempo- tipo, deu uma contundida. Não, contusões. Contusões e musculares. várias. Não, e mas várias. depende. Então, depende, porque se é uma lesãozinha muscular, isso tá todo jogador sujeito. Ainda mais quando você pega uma sequência de jogos, futebol desgastante, enfim. O problema quando a gente fala de lesões, o jogador com histórico de lesões, é lesões no naipe Renato Augusto, velho. Jogador com esquema de lesão de Peguei joelho, aqui, operação, cirurgia. 11 Fala aí, Quintino. lesões desde a temporada 2021-22. Todas É isso Então, aí, mas ó. precisa ver qual é o tipo de lesão. Muscular. Problemas mas é musculares muscular, na mano. coxa, rótura dos ligamentos não sei cruzados, Não vai dar, não. problemas do tendão de O Aquiles, joelho é complicado mesmo. panturrilha. Tá, o negócio é carro batido, hein? É carro Batido nada, batido, irmão. hein? Olha, O Ronaldo era carro batido e você viu o que ele fez pro teu Ah, time mas em não, 2009, você não quer né, seu comparar Paulo? o Quer Ronaldo comparar com... o Ronaldo com o Depay mesmo? Ó, Quer tem uma colocar- Eu tô comparando artilheiros. O Depay, Domênico Gato, é o mas segundo não dá, maior artilheiro da história da Holanda. Ah, quem- Ele tá à quem- frente mano. de Cruyff, de Van História de Basten. quem? Que é a Holanda, Da Holanda. Na história aí, né? Holanda Na é essa frente que do já Van teve- Basten?
Tá, Tu óbvio. bebeu o Em quê? termos de- Na frente Não, do em termos de Van Basten? artilharia. Não, mas Ô, em cidadão, gols ele tá pela à frente. seleção ele Tá tá, louco, ué. velho. Ele só tá atrás do Van Persie, cidadão. Ele tá à frente de Van Basten, ele tá à frente de Tudo bem, mas não é Gullit, por tá à isso que frente ele é de Van melhor que os Persie, caras. Ele tá à frente Olha de Van aqui. der Vaart. Não. Mas tudo bem, mas só pra que a gente não fique aquela história de dizer que a gente tá falando só pra zoar, tá? É uma matéria, inclusive, da Gazeta Esportiva, onde uma médica, né, a doutora Flávia Magalhães, deu uma entrevista à Gazeta falando, olha, histórico de lesões precisa ser muito bem analisado. O Marcão tá aqui com um histórico aqui. Destacou a importância do jogador ganhar ritmo de jogo para prevenir novas contusões e falou que, olha, abre aspas, a gente sempre tem um alerta. Quando o atleta não tá jogando, o nível de performance dele é diferente, principalmente pra gente que está em uma segunda fase de Campeonato Brasileiro. Estamos em uma escala de jogadores performando muito alto. Ele chega vindo de uma lesão de um tempo sem jogar e tem um histórico de lesão. Quando há um longo histórico de lesões musculares, também temos muita fibrose em geral no tecido. Ai. Depende de como foi a recuperação. Ele já teve lesão de ligamento cruzado anterior, de tendão de Aquiles, destacou a médica que trabalhou por 11 anos no Galo e acumula convocações para a seleção brasileira desde 2015. Segundo o Transfer Então, mas aí eu Market, destaco. segundo o diga. Transfer Market, são 11 lesões desde a temporada 2021-22, ou seja, há 2 anos. O Marcão tá com elas aqui, ó. Na temporada passada... Peguei no Transfer Market também. Na Ele temporada tá- passada, pelo Atlético de Madrid, o atleta chegou a ser ausência por cerca de 2 meses devido a um problema físico. Dá uma olhadinha aí, Sombra. Os dias que ele ficou parado de cada monte, lesão. olha aqui. Olha aí, ó. Olha, só na temporada 24-25, Ah. 7 dias, 22 dias, 30... Agora, 23-24, ficou fora por uma lesão muscular, 32 dias, por outra lesão muscular, 28 dias, por outra lesão muscular, 59 dias, por outra lesão muscular, 5 dias. Na temporada 22-23, por lesão na panturrilha, 89 dias. Meu Deus. Mais uma lesão muscular, 24 dias. Mais outra, problemas musculares na coxa, 59 dias. E 21-22, ruptura muscular na coxa, Nossa. rotura muscular na coxa, 10 dias. Problemas no tendão de Aquiles, É melhor 42 parar, hein? dias. Lesão na coxa, 32 dias. Você tá me desanimando, hein? É melhor parar. E o cruzado, o cruzado. Em 19 para 20, temporada 19 para 20, 200 dias por causa do ligamento 200? cruzado. 200. 200. Ah, ligamento, né? 6, 7 Então, mas ó, vou falar uma parada pra você. Depende muito do funileiro e do mecânico. Ele daria tá apoio bom. na Deixa eu falar. O negócio é o seguinte. Gambiazeiro. Ó, Quintino, a funilaria São Jorge, irmão, sim. recondicionou o Renato Augusto. eu Augusto vi. falou, eu pensei que eu eu vi. jamais voltaria a jogar bola. Estamos A vendo. funilaria São eu Jorge, vi. ela recondicionou o Ronaldo Fenômeno. O joelho do Ronaldo Fenômeno, Quintino, era motivo de estudo na Não Santa adianta, não Casa. adianta. Mas os caras falaram, ó, um cara com esse joelho não anda mais. O Corinthians pôs ele em campo e ele quase foi pra Copa 2010. 3 pau Então, e o negócio é o fumaça seguinte, pro cara que tem um monte de o contusão. negócio é o seguinte, Não adianta. e Põe tem pra hoje, jogar. Domênico Gato, e tem hoje uma pessoa dentro do Corinthians extremamente chamada doutora Ana Carolina Vamos Corte. ver, vamos aguardar então, né? Essa doutora, ela falou, confia, contrata, não quebra. Então o negócio é o seguinte... Ela Ela é curandeira, é isso? Ela é mágica. Ó, Ela é ela não é curandeira? mágica, ela é médica, não é mágica. Mas aí que tá. De brincadeira, Profissional mano, é um competente, fanfarrão. gabaritada. Não adianta, Gabaritada. Puta O fanfarrão. Depay, o Depay é RG número 2. Ele vai fazer no Brasil o que o Ronaldo Fenômeno fez em 2009. não, cadê o momento Confia. fanfarrão aí, pô? Não, aí tu É acordou. brincadeira, pô. Aí tu acordou. Nossa, tá de Olha, sacanagem. é brincadeira, Pô, né? Mas brincadeira. Não vamos lá. adianta, não adianta. Ô, Bento, e aí? Não, agora ele fica aí. Agora tem o problema do Hugo Souza, né? Ai, Manilele, ai, que ai. assim, as garantias que o Corinthians apresentou, o Flamengo não aceitou, né? De pagamento. Que é grana. Então Tá com medo. vão se enfrentar novamente no domingo, vai ter que pagar novamente a multa lá de R$500 mil pra ele jogar. Não, mas aí que tá, mas ô Bento, É. tu precisa ver o que diz o contrato. Sim. O que diz o contrato, inclusive, assumidamente, pelos dois clubes, é que o Corinthians poderia fazer 4 pagamentos aí semestrais que começariam a partir de janeiro de 25, certo? Sim. Seria janeiro de 25, meio do ano de 25, Mas começo isso que é do ano de garantia, 26 e meio do ano de 26. Mas aí que tá, Domênico Gato, se no contrato não constar que precisa de garantia, o Corinthians ele não é obrigado, Mas basta consta, você fazer a mano. comunicação. Mas consta- Tem o negócio da garantia? Consta Porque o que ali estava já sendo tinha o alegado... rolo- já tinha o rolo do Mateuzinho,
E na situação do Mateuzinho, o Corinthians colocou Mas essa é mais mesma dinheiro, né? garantia que era da Brax e não pagou. Por isso que eles não estão querendo aceitar Não, é. agora. Então, mas normal, peraí. gente. O time Mas pera lá, deve quando pra você... todo mundo, você quer o Mas quê? peraí. Mas aí que tá, Domênico. Se você apresenta uma garantia, a garantia nada mais é do que um contrato que você tem um fiador. Se você não pagar, quem paga é o fiador. A Brax, ela tem aí a empresa que é de placas aí de publicidade e é uma receita garantida. No caso aí, o Corinthians não pagou, executa lá na justiça e pega o dinheiro que o Corinthians teria para receber da Brax e vai direto pro Flamengo. Agora, com relação aí ao que está assinado, porque a garantia você não apresenta, Letícia, hoje, tipo, vou apresentar essa garantia para pagar o cara em 2025. Ou ela consta em contrato, ou ela não consta. E se ela foi apresentada naquele momento e foi assinado o contrato, não tem o que pedir. Não tem o que falar, a menos que essa empresa, que teoricamente seja credora do Corinthians, ela deixe de existir. Ela entrou em concordato, em falência, e o Corinthians não tem mais como honrar com aquele negócio. A partir do momento que essa empresa consta em contrato e tá estipulado, assinado pelos dois, não tem o que mudar no meio do caminho. Mas porque esse contrato já tá assinado, Olha, gente. mano, Eu teria medo. Assim, você Eu como não faria corintiano, negócio, não. você como corintiano, tá certo, né? Tem que defender. Defender, mas eu- defender teu eu- time, etc. e Não tal. defender não, porque o Corinthians, Mas, ó, o Corinthians aí só já emendando no negócio o dinheiro do Cuiabá, dos outros é fácil, o Corinthians hoje, ele é um péssimo É. pagador. E o Corinthians hoje, se ele vai fazer negócio com algum clube, é bom o clube realmente ter uma garantia boa de que ele vai receber. O presidente do porque Cuiabá você desceu não a lenha, puser- você viu? E digo É o que eu acabei Cuiabá de pro falar. Ranieri. Só que pera aí, o Cuiabá até hoje não pagou o Corinthians do tal do Marquinhos também. E aí quer falar, desde Marquinhos? 2022 não repassaram. O meio atacante Marquinhos, Não que tem essa foi lá pro informação. Cuiabá e teve um repasse. Eu tenho. Sim. E aí é uma Cadê? hipocrisia, Mas porque quanto que é o assim, tudo Marquinhos e bem. quanto que é esse outro aí que Eu- venderam? Não, mas, ô, Dodô, dívida é dívida. E não importa a aí- questão de valor. Como é que você vai falar de uma pessoa que te deve, sendo que você Pra deve você cobrar, antes você pra tem que ela? ter, Mas o assim, rabo limpo. Mas aí É, tá, precisa ver mas se é a a gestão questão- do cara, a é questão é- outra. Eu não tô falando Não, mas que o Cuiabá é Corinthians Cuiabá, tá irmão. certo. Não tem O essa. Corinthians realmente vem deixando a desejar, tá aí com o nome sujo, tá aí com vários problemas por conta de péssimas gestões que a gente vive criticando aqui. Mas eu também acho que tem muita hipocrisia aí, muita hipocrisia em declarações de dirigentes de futebol que também devem para Deus e todo mundo e aí quer falar. Então, mas nesse caso eu não acho tanta hipocrisia, Lelê. Sabe por quê? Porque vocês viram a declaração dele? Vimos. Então, porque... Vi, eu o time concordo. contrata todo mundo, gasta 3 pau e fumaça num, e bibibi, mas pagar o que é bem menos o valor aqui não paga. E ele tem razão. Ué, como não tem mas, razão? Como tem razão? mas é só o Corinthians que faz isso? Todo mundo faz Não, isso, mas gente. Não, todo mundo falando não. que é Mas todo não é mundo. exemplo, né? Nesse Todo momento, mundo nesse vai momento. fazer errado. Opa! Todo futebol mundo brasileiro. não. Todo mundo Não, mas pera lá. Não coloca nós nesse Mas balaio, independente, não. vamos Verdão colocar, não mas é peraí, só. vamos colocar O aqui Palmeiras um também divisor. tem dívida, Bento. E vocês Não, deixam outro de dia o contratar por ter Juventude. Não, mas dívida? peraí, outro dia o Juventude, tá devendo metendo o pau no Juventude, sim. Palmeiras. Já pagou, já Não pagou. pode dar de Já hipócrita mandaram aqui, o não, mas Pix não lá importa, já. tá devendo Já também. mandaram Não, lá. já Tá pagou, devendo não também. importa, já pagou. Então não vai querer jogar pedra no telhado mas dos já outros, não, pagou. porque tava Paga devendo primeiro também. de vocês Agora, pra mim o falar que negócio é o vocês estão seguinte, limpos. Vamos lá. É. A questão não é estar limpo. A questão, nesse ponto, eu concordo com a Lelê. Todos devem. Porém, a gente não tem que justificar um erro com outro. O Corinthians ele tem que honrar os compromissos que ele faz. O Corinthians ele não pode, Lelê, ter em diversas oportunidades, ter o seu nome jogado na lata do lixo, justamente por dívida que ele coloca até penhora como taça. A taça do Mundial foi penhorada. O Parque São Jorge foi penhorado. Eu acho que o Corinthians ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade nos compromissos que ele faz. Por mais que o Cuiabá possa estar devendo, o Corinthians tem uma série de jogadores que também estão lá. O Marlon, o Walter, o Cleison, não sei se todos eles foram por empréstimo, se o Cuiabá pagou esses empréstimos, não sei também. Eu não convivo no dia a dia do Corinthians para saber. Eu estou repercutindo aqui as declarações do presidente do Cuiabá, que para mim são pertinentes. E vou falar para vocês, cara, para mim é uma pouca vergonha a CBF não criar uma Câmara de Resoluções, por mais que ela exista, Sombra. Verdade. E essa Câmara, ô Quintino, ela não tem uma atuação que tem um efeito imediato. Porque, por exemplo, não pagou, daqui um mês tem que ser cobrado. E se não for cobrado, já manda direto para a FIFA. E na FIFA esse processo tem que ser rápido também, porque isso aí pode comprometer a renda de muitos Deixa eu clubes. só trazer aqui. Diga, Ademir, diga. Não, é só sobre o Marquinhos aí que a Letícia falou. Ah, Um dirigente do Cuiabá, que eu tô pegando até no site do meu timão, diz que vai pagar Isso. a mas última parcela é esta semana. Tá Mas dentro peraí. do prazo. então vamos explicar direito. Então, pra pera não... lá. Peraí, vamos explicar direito para não parecer. Tá aqui, matéria do meu timão, dizendo o Isso. seguinte: abre aspas, Vai. tá?
segundo o clube cuiabano lá. Deixa eu ver quem que falou. Foi o presidente. No contrato, porque assim, o jogador Marquinhos do Corinthians, ele foi negociado com o Apoel, um time lá do Chipre, se eu não me engano. Certo. Perfeito, do Chipre. Exatamente. E? No contrato, eram 3 parcelas que o Apoel tinha que pagar. 50 mil euros à vista, 50 mil no ano passado e 100 mil esse ano. O contrato previa que a parte do Corinthians seria vinculada à terceira parcela deste ano. A última. Exato. Que o Apoel não pagou. Não tinha pago até essa semana. Nós cobramos o apoio na FIFA. Cobramos em 2022, eles pagaram. E cobramos também agora este ano e eles também pagaram, mas somente depois que entramos na FIFA. O dinheiro entrou na conta do Cuiabá no dia 9 de outubro deste ano. Isso. Agora, então. Ele falou assim, entrou agora. Então não é, segundo o presidente do Cuiabá, não é que o Cuiabá não queria pagar, é que o contrato previa que a parte do Corinthians teria que ser repassada após a terceira parcela, ok? Só que só pagou na semana passada, perfeito? E aí ele fala... Agora, como que eu vou repassar esse dinheiro pro Corinthians? Se eles estão me devendo. Se eles me devem muito mais. Ai, ai, E aí? ai. E aí, Lelê? Agora- Responde aí, Mas é Letícia. isso que eu tô falando. Então, mas peraí. Mas aqui, ó, a matéria que tava Matéria do no meu meu timão e que eu timão. li aqui, Ai, ai, exatamente, do meu ai, timão. ai. Corinthians não recebeu do Cuiabá por venda de julho de 2022. Essa era a Isso. matéria. Mas você leu a Então, matéria? Aí agora, sim, li, tá aqui na minha mão. Eu também. Ó, o cobrado publicamente mais de uma vez, mas é que daí você leu a explicação do presidente do Cuiabá. Sim. Essa matéria que eu peguei aqui era E é mentira? de antes, não tinha a explicação dele ainda. Ah, mas... Aí, ele fala aqui que o Corinthians não recebeu por uma venda desde 2022 e cobrado publicamente pelo Cuiabá, o Corinthians ainda não tinha recebido o valor de cerca de 370 mil. Então, essa matéria, nessa matéria aqui, não tinha aspas do presidente do Cuiabá. Aí você foi atrás das aspas do presidente do Cuiabá, que deve ter saído agora. Então vai. Mas, de qualquer Temos uma forma, renovada. Sombra, Isso, Marcão. Ô, Sombra, Não, Isso, mas- tô Marcão. me escondendo aqui que eu tô com vergonha agora. Ai. Tô me Não, escondendo mas- aqui que eu tô com fica vergonha. com vergonha aí da sua hipocrisia, porque o seu time também paga 600 Perde a minha milhões. não, perde a minha Sabe não. por quê? É hipocrisia sim, senhor, porque o seu time tem 600 milhões de dívida Mas com é a diferente de União. um bilhão. e- É diferente de um pera aí. bilhão. Dois. Mas Não 600 tiram, é milhões dois. pra 1 bilhão muda Mas o quê, peraí, gente? é dois Você quer bilhões. discutir dívida com a 1.400 União? milhões. Vamos Dois. discutir dívida com a União, então. Então, só, não, dívida com a União são dívidas gerais que eu tô falando. O Corinthians deve pra cacete. O Corinthians deve 900 milhões. Só que ano passado, vocês contrataram o Rames Rodrigues, vocês contrataram o Lucas, devendo também esses 600 milhões. Mas não e aí devendo ninguém pra outro chegava time. aqui... É, coisa Não, feia, Letícia. Ah, tá. O São Paulo nunca deveu pra outro time. Não deveu, mas... Tá, Ne- ponto- não teve nenhum, ponto pro nenhum Maurício, clube do né? Brasil Essa- cobrou o São Não. Paulo na justiça por alguma dívida. Provavelmente, coisa Lelê. feia. Provavelmente Ah, não. já cobraram. Aliás, eu sou um dos maiores críticos do meu próprio time. Mas o meu time tá com a atitude agora de chegar e falar assim, o que eu gasto é isso, eu não posso gastar mais do que isso, né? O meu time, inclusive na figura do presidente, tá pregando agora, junto com a Leila, que é o fair play financeiro, Sim. de maneira que a ideia é, se você deve pra algum Não pode time, pa- você não comprar. pode contratar ninguém. Lógico. Mas isso deveria Tá ter bom, sido feito há nesse muito novo- tempo. Eu Nesse quero ver novo- o Corinthians Sim, pregar a mesma sim. coisa. Sim, só que daí tem uma questão, Sombra. Eu não estou falando que é certo, tá, gente, dever, não pagar, como o Corinthians fez. A gente vive criticando aqui, as últimas gestões do Corinthians foram péssimas, afundaram o clube. O que eu tô querendo criticar é essa hipocrisia que parece que só o Corinthians faz isso. Porque, ultimamente, se você pega todas as notícias, todas as mídias, todas as coisas que a gente fala aqui no programa, que vocês ficam zoando, parece que é só o Corinthians que contrata, sendo que tá devendo. E todo clube de futebol faz isso, vocês sabem. Tá, mas aqui Não é é um só o programa Corinthians. focado Então, no assim, São Paulo, eu sei, Corinthians, mas- Palmeiras e Santos. E quem é o clube aqui E esses que times tem a também maior fazem. dívida de todos? Não, o Corinthians. É o Corinthians. Parado. Quem é Mas que eu não tô gasta falando que não é a mais maior o jogador? Corinthians. Mas quem que é o mais rico? É o Corinthians também, é natural. Não. que o Corinthians tenha maior dívida. Isso é natural. É a mesma coisa. A conta, aí que tá, irmão. É poder de arrecadação. Então, piada, então, MG? então,
Guarda é o maior que a paninho minha, aí, porque ele ganha guarda mais o que eu. paninho. É isso aí, Magão. Trouxe aqui pra Letícia aqui, né, mano? que que Famosa é? passada de pano. Pano? Aqui, ó. Guarda Olha o o pano. passando pano aqui pra Nossa Letícia. senhora. Passando pano aqui pra Que Letícia, né? isso? Porque tá dando uma passada de Eu pano monstro aí. critico, eu critico, não tô passando pano, só que eu acho hipocrisia algumas coisas de outras pessoas que fazem o mesmo e querem falar como se fossem as paladinas da moral. Aí eu não concordo. Não, mas nesse Agora, caso aí- que o Corinthians está afundado em dívida, que o Corinthians foi uma vergonha nos últimos anos, eu vivi criticando aqui, é uma vergonha mesmo, é uma vergonha. Mas nesse Agora, caso pô, aí, ô, você vê os Lelê. outros falar como se fosse só o Corinthians, o time do calote, aí não dá, gente. Aí desculpa pra Não, mas é independente do que os outros falam, nessa história com o Cuiabá, Lelê, eu acho muito feio o que o Corinthians fez, cara. Porque eu acho que dever pra qualquer um já é feio. Mas quando você deve pra um clube menor, como é o caso do Cuiabá, cara, a gente tava falando, se eu não me engano, acho que o Raniel era 2,5 de euros, que o Corinthians fez sei lá. valor de pichincha. Então, não é pichincha pro Corinthians, mas, por exemplo, clube pro de Cuiabá. futebol como pra o eles Corinthians não, né? é. Então, mas é que tá, mas pro Cuiabá, Lelê, é uma conta que pode É, pagar pra o quem ano. tem pra É uma Não, eu tô relação. falando justamente Ei, mano, que é uma vergonha, mas- porque não, pro só pra Corinthians é concluir. dinheiro de pinga, mano. Não tô Então, falando mas do só pra Cuiabá, concluir, tô falando do Corinthians. É que é pichincha, Lelê, quando a gente fala de uma contratação envolvendo 2,5 milhões de euros. Mas quando veio o Ranieri, o Corinthians trouxe uma baciada de jogadores que não deu certo e fez uma. Naquela época, se eu não me engano, acho que só ali já foram 50 milhões. Agora, na segunda janela, que o Corinthians contratou melhor, ele contratou André Ramalho, contratou Alex Santana, ele contratou o Carrídio, ele contratou o Depay, ele contratou uma série de jogadores que hoje engrandeceram e deram qualidade para o elenco do Corinthians. Porém, nessa composição de dinheiro que o Corinthians gastou, foi um caminhão. Foi um caminhão. Aqui na segunda eu acho que justifica. Se a primeira, nem tanto. Porque o Corinthians contratou um monte de tralha que não jogou e não deu certo. Mas eu acho que deveria haver aqui dentro do Brasil uma fiscalização maior por parte da CBF para não acontecer esse tipo de coisa. Verdade, Cara. verdade. Esse tipo de situação, quando você pega um time pequeno, pode ser um Cuiabá, pode ser Juventude, pode ser uma Chapecoense da vida, pode ser uma Ponte Preta, um Guarani. Você tira um jogador de um clube desse, eles estão esperando essa receita justamente para pagar muitas vezes o que eles não vão ter durante o ano inteiro. Mesmo o Cuiabá estando na Série A, mas o Cuiabá não tem um poder de arrecadação. O Cuiabá deve vender os patrocínios local dele lá para poder meio que empatar o negócio e não ter prejuízo. Tem outro detalhe. Né? E o que o Corinthians Sim, faz nesse caso porque independente de você dever para clube grande ou clube pequeno, você precisa pagar. Porque quando você compra um negócio, você tem a obrigação de pagar. Mas o Corinthians hoje, Lele, ele tá entrando numa rota que eu acho que é muito complicado, porque você começa a perder credibilidade. Se você vai fazer negócio hoje com Boca Juniors, se você vai fazer um negócio hoje com qualquer clube aí da América do Sul, os clubes estão sabendo o que o Corinthians está fazendo. E você não vai conseguir contratar um jogador a menos que seja à vista. Porque os clubes não vão aceitar garantia de empresa que eles não conhecem. Então você, ao invés de parcelar o pagamento de um jogador, você vai ter que desembolsar um dinheiro que muitas vezes você não tem. E Mas o Corinthians a gente tá falando vai isso meio que aqui há virar o seu anos, Madruga. mano. É óbvio, só que assim, só um pouquinho, Dodô. Essa questão de ter uma fiscalização da cobrança e da cobrança virar uma punição para o clube, a gente já fala aqui há anos também no Estádio 97, inclusive eu bato nessa tecla, do porquê que os clubes continuam fazendo dívidas. Porque não acontece nada. Por isso que o Corinthians foi chegar nessa situação aí de uma dívida de 1 bilhão. E o torcedor apoia. O São Paulo tem essa de 600 milhões, o Palmeiras, não sei, acho que estava em 400 milhões a última vez que eu vi e tal. Por que eles vão aumentando? Porque não acontece nada. Você fica ali somando aquela dívida da União e vai jogando para outra diretoria, então, vai jogando para lá, vai não sei o quê. Então, alguma coisa tem que acontecer para isso mudar. Enquanto não acontecer, vai ficar na mesma zona que é isso aí. Porque Mas você depende. pega... Eu acho que isso aí é uma questão, Domênico. Fala, por favor. Não, pode... Fala. Não, é que assim, veja bem, o São Paulo não precisou de nenhuma lei, nenhuma determinação para ele mesmo fazer Sim, ele mesmo ele falou, eu preciso fazer. Olha, ou eu faço, ou vai complicar. E vai seguir regras rígidas. Então, isso tem que partir de dentro do clube. Mas não. Porque isso tem que partir de dentro, gente. Se não partir de dentro do clube... Não vai acontecer. Não espere que vai ter um órgão que vai chegar... Mas deveria ter, né? Agora... Sabe por quê, Sombra? Como no Brasil deveria ter energia elétrica para todo mundo funcionando isso, sim. hoje. Sim. Ou seja, Domênico, não adianta. CBF, governo, é tudo a mesma coisa. Eles tinham que estipular um prazo para os caras pagarem. Ou enquanto não paga, você enquanto não pagar a dívida, você não pode contratar mais jogador. Porque, por exemplo, o que o Corinthians fez esse ano, metade do ano para cá, essa janela, não é cabível, cara.
Não é. Contra os Mas aí foi desespero, contra os viu, Domênico? Tudo bem, mano, mas o Corinthians fez porque ele Incompatível pode. com a dívida que o clube tem, O né? Corinthians fez coisa que, por exemplo, quem tá brigando com o Corinthians lá embaixo não consegue fazer. Eles não vão trazer jogador de alto nível. Não tem essa capacidade. Então é uma briga desonesta. Essa é a palavra. É do Botafogo também é errado, hein? Claro que é. A do Claro que é. Textor aí. É. É que aí Mas você nesse fala, caso mas do aí- Botafogo falam tanto do Mas Corinthians do e menos do Botafogo Botafogo. se fará justiça nesse campeonato. Porque o A nosso justiça vai ser ouvinte- feita, seu Beto. O nosso ouvinte... O Verdão vai fazer ele a justiça focado- no campeonato. O nosso ouvinte tá focado nas coisas dos paulistas, não é dos cariocas. É. Mas Sim. o Palmeiras Mas, vai colocar nesse caso, justiça no Domênico Gato, campeonato. É isso. Nesse caso, a Vocês segunda todos têm que janela do torcer pra Corinthians, nós. pra mim, foi muito boa. E aí justifica-se o investimento que o Corinthians fez, porque se não viessem os jogadores que vieram, o Corinthians cairia. Então, mano, E mas assim é justo com os como outros? Como o Quintino concorda comigo, ô Domênico, o mundo não é justo. O filhotinho de zebra que nasce. Não, não, depois não, de não 5 concordo minutos, com ele isso aí. é devorado Não, pela não. leoa. Não, mas não concordo. É o que Ah, acontece. você é o filhotinho Não é de assim. zebra, vai. O mundo Não é concordo. assim. Não, o mundo é assim, não. O mundo é Então, assim, uma não. série B, uma série B custaria muito mais caro pro Corinthians do que esse investimento que foi feito. Mas eu acho que o investimento que o Corinthians fez não abdica do pagamento que deveria ter sido feito ao Cuiabá. Assim como não abdica do pagamento que deveria ter sido feito pro Flamengo com relação às parcelas do Mateuzinho. O grande problema Nesse aí, ponto, eu acho que o Dadinho, Corinthians tem que Nenhuma pagar, cara. dívida, gente. o grande problema aí é que o São Paulo vendo essa situação já de longe, e não deve igual os caras, hein? Já falou, opa, se eu não fizer vai complicar. Vai dar problema. Porque teve um cara que administra empresas, o cara, eu não me lembro o nome dele, mas eu tava vendo uma matéria aí, e ele falou que o Corinthians está se cruzeirando. Tá. É. Está se Lembra? Vocês Tá. assistiram isso aí? Está se cruzeirando. Ele não tá percebendo, mas tá se cruzeirando. E vai Daqui a cair pouco- do mesmo jeito. Daqui a pouco, Não vai. a conta chega e os caras não vai ter como fazer mais nada. Conta Pagar. já chegou, né? Mas Não isso aí, chegou Dodô, ainda definitivamente, não, depende né? dos dirigentes. É como o Sombra falou. O São Paulo chegou agora, esse ano, e aprovou esse fundo aí, não sei como é que vai ser direito, uma espécie de tentar recuperar ali, de pagar essas dívidas, porque os dirigentes que estão lá atualmente tiveram essa consciência, a mesma consciência que, por exemplo, o Bandeira de Melo teve lá no Flamengo. Isso. Agora, infelizmente, o Corinthians vem de alguns anos, né, um grupo que sequestrou o poder ali de muito tempo, que só fez M atrás de M e foi afundando o clube. Então, hoje, por exemplo, assim, eu até critico o Augusto Melo em muitos pontos, porque ele errou em muitos pontos também. Mas a situação que ele pegou o clube não é fácil, cara, pra ele simplesmente pegar e sair da situação que tava, ele ter dinheiro pra ir pagar todo mundo. Então eu entendo também que ele pegou, que ele assumiu uma bomba, que não Mas vai ele ser da quis, noite né, pro dia Lelê? que vai mudar. Ninguém Ele vai claro. ter um revólver na cara Claro, dele ele pra você sabia, vai. né? Ele sabia. Mas independente dele querer, a gente tem que entender, olha a situação que o clube tava, ele não vai conseguir dinheiro da noite pro dia pra ir pagando todas as dívidas Mas que foram ele, ô, deixadas Lelê, nos outros mas anos. não só uma dentro, aumentasse pera só um minuto. mais. Mas ele sabia, É. ele pegou e ainda desfez da situação. Quando ele Sim. vem a público e fala, a farra acabou. E outra? Então, cara, desculpa, Olê, não dá pra tirar... Olê, ele pegou a bomba e mais do que isso, ele colocou mais pólvora. Porque Exatamente. O que ele fez pra tentar desarmar a Exatamente. bomba? Não me parece, assim, eu nem conheço, ele esteve aqui, foi entrevistado uma vez, mas sinceramente, né, uma pessoa aqui cujo projeto era fazer uma roda gigante, eu sinceramente acho que vocês Mas aí precisavam... foi na outra De algo melhor, né? Exato, não interessa. Não, gente, mas eu não em tô- algum não tô dia foi... falando que ele em algum é- dia foi a bandeira dele. Em algum dia foi a Pois bandeira é. dele. Né? Mas A pessoa aí não a gente mudou. não tá entrando. A gente não tá entrando no mérito como se ele fosse um ótimo cara, um ótimo óbvio gestor. que Isso não aí é. que a gente já falou, inclusive, várias vezes aqui, inclusive nas eleições, que a gente falou é o menos pior. Mas eu tô falando é da situação, gente. Vocês esperavam o quê? Que quem entrasse agora ia conseguir estancar todas essas. Não. M's Não, mas que ele foram poderia feitas ser nos mais mas quem humilde. entrar, 10 ué, anos. Quem entrasse Não, mas eu tivesse uma entendo que ele- consciência do que existe, do que Sim. acontece no Lógico. clube e tomasse... Fala, olha, eu sei como é que tá, e- não prometo que vamos É, ganhar claro, título, não. igual fez o cara do Flamengo Mas lá aí, atrás. o que acontece? É populista. Mas aí deslumbra, gente. É populista. Não está aí para consertar as finanças do As Corinthians. cagada, né? Está aí para agradar o torcedor, trazer quem quiser claro. que seja, gastar o dinheiro que não tem, E nem é dele. que nem é dele, como todos os outros anteriores. É isso aí. tudo igual. É, isso tudo aí. igual. É isso mesmo. Acabou o Corinthians, Domingo. Não, mas Não acabou, mas Mas tá é que em tá, se vias o Corinthians de- se não ganhar abrir uma o olho- Sul-Americana, mas se o Corinthians ganhar uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil e não cai Aí no não vai brasileiro, ganhar, tá né? salvo Aí o não ano. vai, que pena Tá que não vai salvo o ganhar. ano. Ué, o Corinthians é pena que não favorito vai, nas né? duas Mas que competições ano que e tá tá jogando salvo? futebol pra não cair. O problema Ué, se o é que no Corinthians ano ganha que a Sul-Americana, vem, a Copa gente do tem as Brasil. Ó. Mas o problema é que mesmo assim, mano, no ano que vem a gente vai ter todas essas dívidas aí pra Mas, ô Lele, Pior é que o ano ainda. que vem o elenco já tá montado.
O elenco já tá montado ano que vem. É, pra Não Série B precisa tá contratar bom. mais ninguém. Acho que Bom, sobe, ao acho que contrário, sobe. O elenco Olha, do ano não que vem adianta. Não, É, adianta. já tá montado. Tudo bem. Ué, e se o se Corinthians não não ganha? caiu, o elenco não tá montado. É só o Depay que vai embora, né? E se não ganha? E aí? Não adianta. Então, mas aí você tá sendo extremamente pessimista, né? Você Não. também... Eu estou sendo Tem falar, irmão. pessimista, não. extremamente realista. Você é o hard, hein, martelado em velho? prego torto, velho. Você não adianta. pode ficar Você nessa. é o assim. hard, hein, velho? Você no começo do ano tá lá, você vai fazer o orçamento. Você vai botar, não, primeiro lugar esse campeonato, primeiro o outro. É. Não. Você tem que botar lá no seu orçamento uma posição factível. Então, mas é que tá. Então você que sempre foi fã de Raul Seixas, você que é Não, nunca paternidade fui. onde trampar, Acho chato pra cacete. você que ia fazer um Acho negócio... ruim. Raul Seixas, Não, Domênico Gato, ele nunca disse uma fui, frase que não dizia gosto. o Raul seguinte... Seixas. Lá vem Raul você. Seixas dizia o seguinte, Ah. Domênico Gato. Quando todos praguejavam contra o frio, eu Lá fiz a vem. cama na varanda. Então É. o negócio é o seguinte... Mas você já o botaram Sombra que 10 não sai de camas na Trindade, varanda. Estão As- sempre Ó, As mal. 10 mas é que tá tá, com você que não colchão sai ruim. de Trindade, você que era bicho solto, você que era porra louca, Não. e tatuou isso no antebraço, você deveria honrar o que você Como? tem no antebraço tatuado. Quem que pôs a tatuagem? Sombra, Pois é. porra louca no Ó, antebraço. agora são 19 horas.